Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da escrita espelhada. O que acontece com a escrita espelhada? Até a fase dos 7 anos, mais ou menos, de idade, que é o período em que a criança está desenvolvendo, está tendo um desenvolvimento do corpo e está tendo uma aquisição no processo de leitura e escrita. A escrita espelhada ela é um processo comum do desenvolvimento da criança. Quando ela passa desse período dos 7 anos, os pais já têm que começar a ficar mais ligados e geralmente encaminhar, pedir ajuda a um psicopedagogo, algum profissional especializado da escola. Geralmente o próprio professor já começa a fazer essa sinalização. Então, passado o período da alfabetização, principalmente a partir dos 8 anos, a escrita espelhada deve ser investigada, porque tem vários fatores que podem estar ligados a ela. Mas ainda na fase da alfabetização, é um processo normal de desenvolvimento da criança. Mas apesar dele ser normal, não quer dizer que não tenha que ser trabalhado e corrigido. Porque quando a criança está fazendo a escrita espelhada, ela não está identificando isso. Para ela está fazendo na direção normal, porque ela ainda não percebe. É como se ela estivesse fazendo uma coisa que para ela fosse totalmente normal. E quando o adulto fala, olha, essa letrinha está virada para o outro lado, aquilo começa a chamar a atenção dela, mas apesar dela ainda não entender essa questão virado para que lado. E o que acontece? Todo o processo de educação infantil, que os professores trabalham com brincadeiras, com jogos que estimulam principalmente a questão corporal, o desenvolvimento da lateralidade, esse processo de desenvolvimento do corpo da criança, perceber que ela tem lados, né? E isso não está ligado só em questão à esquerda, à direita, isso vai um pouco além. Esse processo é muito importante, principalmente nesse período que a criança começa a escrever, porque tem crianças que são muito espertas, já iniciam um processo de leitura com uma velocidade bem rápida, mas elas às vezes acontece de fazer uma escrita espelhada. E como que a gente pode desenvolver isso? Para a criança começar a perceber que a escrita dela, na hora que ela for traçar letras e números, ela precisa estar atenta à questão dos lados, a gente precisa trabalhar com o próprio corpo da criança. Eu vou mostrar um vídeo, vou gravar alguma parte, com algumas coisas simples que a gente pode fazer diretamente quando a criança já está no processo de alfabetização. São atividades bem simples, rápidas, que vão começar a chamar a atenção da criança para essa questão da direção da escrita e dos números. Porque a criança que espelha é porque ela ainda não desenvolveu a questão dos lados, ela ainda não percebe que as coisas têm lados para ela, isso não faz muita diferença. Tem um outro vídeo que eu vou tentar compartilhar, de um outro site que eu achei que é bem interessante, mas é importante que isso seja principalmente bem trabalhado na educação infantil. Bastante atividade de movimento com o corpo, tem bastante atividade bem interessante, mas a princípio eu vou mostrar essas para poder começar a chamar. São pequenas intervenções que a gente pode fazer no dia a dia, no momento que a criança está fazendo a escrita, para que ela comece a perceber que tanto o corpo dela tem a questão dos lados, quanto os objetos, as letras têm que ser traçados para o lado correto, porque senão muda o sentido, a letra não será a mesma. Então, eu espero que isso esteja ajudando vocês, tá? Um grande abraço. Bom, então vamos lá.
Aqui eu tenho uma folha de papel, ok? E eu peguei 2 xuxinhas e coloquei no meu braço, com cores diferentes. Isso aqui, quando a gente estiver trabalhando a escrita da criança, a gente pode fazer isso, pegar 2 xuxinhas, colocar no braço dela e sempre lembrar ela de observar qual é o lado que está as cores. Vermelho, né? Não necessariamente, com crianças de educação infantil, a gente trabalha a questão da lateralidade, às vezes até sem a pronúncia do nome. Mas com a criança do primeiro ano, a gente já pode trabalhar a questão da nomenclatura, tá? Direito e esquerdo, ok? A gente começa primeiro, para não complicar, né, com a criança que está espelhando, a gente começa trabalhando a questão da cor. Está virado para o lado vermelho ou está virado para o lado azul, ok? Então, principalmente na educação infantil, a gente trabalha essa questão da lateralidade, além de brincadeiras com o corpo, a gente pode trabalhar com algumas imagens. Olha, aqui eu tenho a imagem do gafanhoto e eu posso, quando a gente está fazendo uma brincadeira de jogo da memória, alguma coisa e aparece uma imagem, eu posso perguntar naturalmente para a criança para que lado o gafanhoto está olhando. E a criança com a xuxinha na mão, ela pode botar a mão na frente do rosto, né, para ela observar melhor o corpo dela, e ela pode falar, está olhando para o lado vermelho, está olhando para o lado direito. E assim a gente pode fazer com outras imagens, até com algumas coisas na nossa rotina, né? Pessoas, ó, igual um menino, ó. Olha. Então tá, vamos lá. Nós temos um ser humano aqui, ele levantou uma mão. Qual parte do seu corpo você está visualizando que ele levantou? Levantou o braço, ok? Mas em qual direção do seu corpo, em relação ao seu corpo? Na sua direção vermelha ou na sua direção azul? Às vezes a gente pode achar que isso é assim, né? Uma coisa muito simples que a criança pega rapidamente e às vezes não. Essa questão às vezes é um pouco lenta para algumas crianças porque precisa ter essa questão trabalhada da lateralidade. Então, ó, está com o braço levantado na minha direção da cor vermelha, na minha direção da direita. Então, vamos lá. Isso aqui é em relação a algumas imagens, né, e algumas coisas da nossa rotina que a gente pode trabalhar com a criança. Mas no dia a dia, quando a criança estiver escrevendo e ela fazer essa escrita virada para o lado contrário, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um número. Olha, ela fez o número. Aí você vira para ela e fala assim, que número é esse? Aí ela vai falar assim, ué, é o número 2. Como que a gente pode intervir quando a criança está confirmando para a gente que esse é o número 2 e a gente que já tem uma formação, uma maturidade, um desenvolvimento da coordenação motora ampla, a gente fala para ela, não, está virado para o lado errado. Se a gente já sabe, a gente tem que mostrar para ela, com as fitinhas na mão, a gente pega uma base, né, um modelo, é sempre bom ter modelos perto dela, e a gente vai virar e falar para ela, bom, mas olha só, observa o número 2, ele está virado para o seu lado, para a fitinha azul, ou ele está virada para a fitinha vermelha? Isso no braço da criança, ok? E ela vai identificar que ele está virado, olha, para o lado esquerdo, ele está virado para a fitinha azul, e o dela está virado para a fitinha vermelha, para o lado direito. Porque se ela pegar o número 6 e colocar ao lado, ela pode observar que o número 6 tem a barriguinha dele virado para o lado direito, para a fitinha vermelha. E o número 2, esse aqui não, mas a maioria tem a barriguinha, né, que é a voltinha virada para o lado esquerdo. E a mesma coisa acontece com outros números que as crianças costumam espelhar muito e trocar 4 e 7, o número 3.
o número 1. Então, se a criança vem e traça o número 1 assim, antes da gente intervir, né, falar, olha, tá errado, a gente pega o modelo, né, mostra para ela e fala assim, olha, presta atenção, o biquinho do número 1 tá virado para o seu lado esquerdo ou para o seu lado direito? Ah, está virado para o lado esquerdo. Olha o biquinho do número 1 virado para o lado esquerdo. E o que você traçou? Está virado para o lado esquerdo, azul, ou para o lado direito, vermelho? A criança vai começar a observar que tanto o corpo dela tem lados, quanto as figuras têm lados, quanto os números têm lado e quanto as letras também têm lados. Olha, deixa eu pegar algumas letras aqui. Vou colocar essas letras aqui que são umas que as crianças espelham bastante. Então, vamos lá. Sempre tendo esses modelos à mão, com alfabeto móvel ou então com alfabeto de referência, você pede à criança para escrever, vamos dizer, bola, né? Aí a criança vai lá e escreve. Bola. Ou às vezes a criança faz até isso aqui, ó. Também é um pouco comum. Bola. Aí você pergunta, o que você escreveu? Bola. Aí ela vai e responde, bola. Aí você pergunta, tá certinho? Tá certo. Porque a criança não está percebendo que as letras têm o lado, assim como as pessoas têm o lado. Aí você pega a referência, né? Primeiro você pode até deixar, mas não chama a criança. Depois que ela faz a escrita, a gente chama a atenção. Bom, então vamos ver se está certo, vamos ver se está tudo ok. O B que você fez, olha o B do alfabeto móvel. A barriguinha, ele tem um pauzinho, mas a barriguinha dele está virada para o lado direito, vermelho, ou para o lado esquerdo, azul. Aí a criança vai perceber que a barriguinha está virada para o lado direito. E o que você fez? Está virado para o lado esquerdo ou para o lado direito? Perceba bem a barriguinha. Aí a criança vai começar a perceber. A escrita espelhada, a intervenção que a gente faz é fazendo com que a criança perceba o lado das coisas, o lado dos objetos, o lado dos números, o lado das letras. E a mesma coisa aqui. Quando a gente trabalha com contação de história e com a escrita, a gente começa a escrita, até o processo de iniciação da escrita tem um lado. A gente começa essa escrita do lado esquerdo, da esquerda para a direita. Chegou no final da linha, da esquerda para a direita. Tem casos que a criança só espelha as letras, algumas letras, e tem casos que a criança espelha o lado que ela começa a escrever, sempre começando do lado direito. Então, esse tipo de atividade que eu mostrei, que é uma atividade de intervenção na escrita da criança, ela é uma forma bem simples, porque xuxinhas são coisas simples, de cores diferentes, e a criança vai começar a perceber que tudo tem os lados, as letras, os números, as imagens, o nosso corpo, não é verdade? Então, é uma sugestão do trabalho com a escrita, sempre tendo à mão a escrita correta, né? Para que ela tenha referência, ok? Porque uma coisa é a criança que já está lendo, que já está escrevendo, que tem tudo lá na cabecinha dela já definido, mas quando ela passa essa escrita que está na cabeça dela para o papel, ela precisa de um desenvolvimento do corpo, ela precisa do desenvolvimento da lateralidade dela. E a mente e corpo caminham juntas. Então, às vezes a gente vê crianças que estão muito desenvolvidas, mas a questão corporal com essas atividades simples podem ser desenvolvidas. Espero ter ajudado, tá? Um grande abraço, beijo, boa sorte, fiquem com Deus.